N doenças autoimunes, né? O que são doenças autoimunes? Vamos lá. As doenças autoimunes são aquelas que geralmente são causadas algum tipo de defesa do próprio corpo, certo? Que vai estar injetando certas substâncias. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma doença autoimune, que é a... Esqueça agora... Poxa, eu esqueço agora o nome dela, mas ela costuma a causar algumas feridas no corpo, né, e tal. E eu já ouvi palestra, inclusive, do Silvio Bernardes, que ele fala que a pessoa que tem isso aí, às vezes tem problema muito sério com a lactose, né, com o leite. E precisa realmente deixar de lado não só o próprio leite, mas como queijo e derivados de leite, para poder estar pensando em se livrar disso aí. Porque é uma defesa do próprio corpo a uma substância ao qual o corpo não está se dando e, de contra isso, ele termina atacando o próprio organismo, certo? Então, isso são doenças autoimunes. No caso do ômega 3, né, alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes, que é quando o sistema imune, vamos lá, olha, aqui que eu falei lá, não reconhece células saudáveis no corpo e as ataca, destruindo essas células, como no caso da diabetes tipo 1 ou esclerose múltipla, por exemplo. Além disso, essa gordura pode auxiliar no tratamento de lúpus, artrite reumatoide, colite ulcerativa, doença de Crohn e psoríase. Pronto, é psoríase. Esse é o caso aí que eu tinha esquecido. O que cria na pele, né, aquelas feridas, é chamada psoríase. Quem sofre disso aí realmente triste, né? É muito ruim, dependendo da situação, né? Às vezes há casos que tomam conta mesmo, vão para a mão, a pessoa se isola, né? A pessoa vai se isolar porque fica com vergonha, né? De como é que se diz? Fica com vergonha de se mostrar com aquele problema que tem, né? Fica com vergonha, termina se isolando em casa. E esse isolamento vai criar outros problemas, né? Principalmente psicológico, pode dar outro tipo de doença, né? O Lenilson está falando aqui que sei que é importante suplementar. Haveria ou houve algo que impossibilite a venda pelo empresário Emily, visto que não somos bioquímicos ou farmacêuticos? Helenilson, veja bem, a gente trabalha com suplementação, tá? A gente não trabalha com remédio. Porque se fosse remédio, só se venderia na farmácia. O suplemento, ele é um alimento, ele não é remédio, ok? Não é remédio. Até porque é o seguinte, quando você tem a questão, o nutricionista, ele, na verdade, qual é a função do nutricionista? É ele balancear a sua alimentação. Não necessariamente quando você for nutricionista, certo? Não necessariamente quando você for nutricionista, ele tem que passar para você suplementação, tá? Ele, não necessariamente. Ele vai ver se você consegue. A primeira coisa que geralmente o nutricionista vai fazer é tentar regularizar a sua imunidade e aquilo que você precisa com alimentos, certo? Com alimentos. Por quê? Porque foi assim que ele aprendeu na faculdade, ok? Ele vai tentar regularizar com alimentos. A problemática é que, assim, quando você vai atrás desses alimentos, que hoje a gente sabe que tem poucas vitaminas, tem poucos minerais e fitonutriente quase nenhum, porque ele vem, né, vem muito carregado de agrotóxinos. Hoje, se você tem, pra você ter uma ideia, uma fruta hoje que você possa consumir, onde você vai ter praticamente certeza de que o agrotóxico não chegou à fruta, é o abacate, que tem uma casca muito grossa, tá? Esse aí, até é difícil você achar dele orgânico. Se achar, é uma fortuna. Porque o abacate hoje o quilo dele hoje você vai no supermercado, geralmente R$ 6, 8. Quando está na promoção é R$ 3, R$ 4 o quilo do abacate. Mas ele vai ser difícil você achar dele orgânico, até pela questão mesmo do preço. E também por essa questão, que o agrotóxico não penetra na casca do abacate. Fora isso aí, a maioria das frutas e verduras e legumes com a casca fina, o agrotóxico vai passar. Então você perde
a maior parte do que tem de bom naquela fruta, no legume. Então, e mesmo assim, por mais que você se alimente o dia todo e fosse, como se fosse assim, vamos lá, dizer assim, não, vou passar o dia agora me alimentando só disso aqui, que é para ver se eu chego lá. Você não vai conseguir. Você não consegue diversificar tanto no dia a dia para suprir o seu organismo. Então, a suplementação, ela faz esse papel, tá? Mas aí, a suplementação boa. Então, não há problema nesse caso, Lenilson, porque, primeiro, que é sempre o que eu indico para todo mundo, não vá fazer o trabalho com a suplementação, certo? Dizendo que vai curar. Se você falar isso aí, você está errado. Então, é auxílio. E cada pessoa responde de uma forma diferente. Ah, o que é que você vai fazer? Geralmente, quando eu vou, principalmente a pessoa vai consumir ômega 3 comigo, o que é que eu falo? Ó, faça exame, né? Faça uma bateria de exame para ver como é que está o colesterol, triglicerídeo, né? A questão da circulação sanguínea, a coagulação do sangue e tudo mais. E aí você começa a tomar ômega 3. Então, daqui mais ou menos a uns 3 a 6 meses, você faz outro exame e a gente vai acompanhando, né? Para que a gente possa ver realmente qual é o resultado que está tendo naquela pessoa, ok? Mas a resposta para você é essa aí, Lenilson. Se fosse remédio, a gente não poderia estar vendendo, né? Então, nós não vendemos remédio, não indicamos como remédio, indicamos como um complemento da alimentação, né?